Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores da casa e nossos telespectadores. Senhor presidente, todos nós sabemos o que foi esse processo eleitoral e os dissabores, as tristezas que nós encontramos no método que muitos escolheram para defender as suas opiniões, suas ideias, muitas vezes nem opinião e nem ideias, muitas vezes apenas o seu candidato, como se fosse um time de futebol. O que também é natural e é da vida democrática. E eu observei que teve uma categoria em especial que ficou muito dividida e se expôs muito: os médicos. Talvez pelo programa Mais Médico, talvez pela condição histórica e cultural que eles ocupam no Brasil. E eu me deparei com coisas muito tristes. Uma delas de uma médica de São José do Rio Preto, que minha família conhece desde que nasceu. Minhas tias trabalharam na casa dessa médica, ajudaram a cuidar dela quando ela era pequena e tratam ela como uma filha. E minha família, boa parte dela é filiada e militante do Partido dos Trabalhadores. Portanto, toda vez que alguém ataca de maneira generalizada o Partido dos Trabalhadores, sangra a alma da minha família, como sangra de todos os militantes e filiados do PT. E essa médica, para nossa surpresa e decepção, foi de uma infelicidade. Eu tenho que me cuidar para adjetivar corretamente as coisas, para não aqui perder a delicadeza e o tom com quem nós continuaremos apreciando e respeitando. Mas foi de uma infelicidade sem fim. E eu queria responder logo depois da eleição. Mas eu vou fazer melhor. Para minha felicidade, sempre que tem uma tempestade, tem sol na sequência. E um sol avermelhado de esperança pôs em meus olhos dois belíssimos textos de uma também médica, também conhecida da minha família. E eu não quero passionalizar a discussão, nem individualizar, mas elas representam, sim, pensamentos distintos de Brasil. Então, eu não vou ler o que a primeira médica escreveu. E nem vou revelar o seu nome, porque meu objetivo não é expor quem quer que seja. Mas vou revelar, sim, e vou estender no meu varal da esperança esses dois textos, um antes da eleição e um depois da eleição, escrito pela doutora Ana Paula Bogdan. E peço licença aos meus companheiros para que eu faça a leitura desses dois textos. Primeiro, antes da eleição. Quem viu o meu último post deve ter percebido que eu claramente pedi paz. Disse que voltaria no Face depois das eleições, como uma forma de protesto pela falta de respeito que vinha acontecendo nas redes sociais. Mas, infelizmente, ainda que estivesse desligado do Face, sofri e venho sofrendo todo tipo de ofensa e até fui chamado de traidora da classe médica e covarde, simplesmente porque não votei em Aécio e não participei de manifestações a favor desse candidato. Então vamos lá. Eu, traidora da classe médica, covarde, desde que me conheço por gente, e quem me conhece sabe disso, nunca lutei por este ou aquele, por isso ou aquilo, mas a favor do que é justo. Fui representante de turma, participei de alguns movimentos para defender o que era correto e jamais me curvei ao poder, especialmente quando tive algum. Defendo o interesse daqueles que praticam a boa-fé e não me vendo por nada nem por ninguém. Costumo dizer que tenho receituário livre. Isso, em outras palavras, quer dizer que prescrevo o que eu acho melhor. Uso o material que considero melhor e acredito em todas as pessoas que fazem como eu. E olha, tenho muitos parceiros nessa caminhada. A maioria não vota como eu. Agora, o que mais me indigna é ver pessoas passando os seus crachás onde trabalham e indo para a academia, trabalhando 10 horas semanais quando tem contrato de 10 horas, atendendo convênio no lugar do SUS e batendo no peito dizendo-se honesto e militante da anticorrupção. Quem é contra a corrupção não se corrompe, não tenta subornar guardas nas ruas, não estaciona em lugar proibido, não arruma notas falsas para não pagar impostos, não se faz doente para se beneficiar de direitos e prioridades.
Ainda assim, e vendo toda essa incoerência e hipocrisia, nunca me manifestei agredindo as pessoas. E sempre respeitei a opinião de cada um. Da mesma forma que respeito a religião de cada um, o time de cada um, a vida, respeito as escolhas políticas. E o que mais me faz feliz é que em momento algum dessa infeliz campanha política ofendi quem quer que seja. Saio, portanto, ilesa, apesar de todos os ataques que sofri. Vejam, gosto do Lobão e amo o Chico Buarque. Agora dizer que Lobão é sábio e Chico é alcoólatra apenas porque o Aécio, um vota no Aécio e outro na Dilma, é muita leviandade. Até Aécio diria: meus amigos, vocês estão sendo levianos. Não se avalia nada nem ninguém pelo presente, apenas pela cara bonita, pelo carro que anda, mas sim pelas atitudes, pelos seus filhos e como são educados, pelos valores e por seus feitos. Sei de mim e sei muito bem. Deito minha cabeça no travesseiro e durmo. Não sou perfeita, às vezes erro, mas é um direito de todos, não? Respeito todas as pessoas que votam por convicção, que escolhem uma religião por convicção, que decidem sua vida por vontade própria. E sei também que esse tipo de pessoa não merece meu respeito. Com certeza, merece o meu respeito, aliás, e com certeza me respeitam também. Não é a eles que me refiro, mas sim aos hipócritas que odeiam corrupção, mas a praticam, que não gostam da ditadura, mas obrigam seus funcionários a votarem seus candidatos, que querem melhores condições de saúde, mas ao ver um paciente esperando na fila, dizem: isso não é problema meu. Que querem uma melhor educação, mas são deselegantes com seus colegas de profissão, com amigos e com parentes. Então, independente do candidato mais votado amanhã, e espero que vença a tolerância, a educação, o respeito, a dignidade e a verdade, e que sejam derrubados quaisquer tipos de vaidade, autoritarismo, arrogância, sarcasmo e cinismo. Espero que vençam o Brasil e o povo. Não voto por mim, e muito menos por meus interesses particulares. Deste, cuido eu, com meu trabalho, meu esforço dignamente. Ainda que eu erro, peço apenas que me respeitem, da mesma forma que respeitarei os demais votos, ainda que errem. E que vença a maioria, porque a decisão da maioria, sendo ou não a minha ou a sua vontade, é a mais verdadeira forma de democracia. Tenham todos um excelente domingo e boa votação. Dado o resultado eleitoral, a doutora Ana Paula escreve esse outro texto que eu quero ler aqui. Senhor presidente, obviamente que vai passar um pouco do meu tempo, que o senhor tem a tolerância de mais 30 segundos ou 1 minuto. Ela venceu em uma acirrada disputa entre dois partidos políticos jamais vista no Brasil. Então, respeitemos a decisão da maioria. Isso é justo e legítimo. Avaliar partidos políticos e candidatos é correto, mas chamar de vagabundos, de burros, de bandidos, metade de uma nação, é de uma soberba jamais vista também. Quem pensam que são os nobres eleitores de Aécio? Porque julgam-se mais sábios ou mais importantes que os demais eleitores. Não vi eleitores da Dilma xingando ninguém, humilhando ninguém, ameaçando ir embora do país ou cuspindo no prato que comeram e que ainda comem. Sejamos honestos, apenas 2 resultados seriam possíveis. Um deles havia de acontecer. Não tomem para si a vitória ou a derrota dessa eleição. Acreditem, sozinhos não somos tão importantes assim. O Nordeste do país não é apenas formado de belas praias. Tem gente lá, tem gente boa lá. Minas não serve apenas como excursões para jovens estudantes de nosso país. Tem gente lá e tem gente boa lá. Estigmatizá-los e subjugá-los pelo resultado da eleição é muita arrogância. As eleições não dividiram um país, dividiram as ideias. As pessoas é que estão fazendo isso. O momento é de união. E só alguém desprovido de capacidade mental pode torcer para que o próprio barco naufrague apenas por vaidade ou para provar que estava certo. Muito melhor que vencer é saber ser vitorioso pela luta e não pelo resultado final. Saber reconhecer que o outro venceu é a maior prova de dignidade e honestidade que alguém pode dar. Continuo aqui para fazer a minha parte, para torcer muito para que tudo dê certo, que as injustiças sejam arrumadas, que o que falta ser feito seja feito e que a verdade seja provada. E sempre para brigar por aquilo que é mais correto. Não podemos hostilizar ninguém por suas escolhas,
muito menos a metade de um país. A pessoa hostilizada pode estar muito mais certo do que se imagina. Pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser sua mãe. Somos todos iguais perante a lei dos homens e mais iguais ainda perante as leis de Deus. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Doutora Ana Paula Bogdan, nós do Partido dos Trabalhadores fazemos nossas as suas palavras. Elas transbordaram nossa alma e confortaram nossos corações valentes. Tenho dito, senhor presidente.